O príncipe falso da Arábia Saudita. Imagine viver uma vida de luxo, frequentar festas milionárias, dirigir carros esportivos, comer nos melhores restaurantes do mundo, tudo isso sem ter que trabalhar um único dia. Foi exatamente isso que Anthony Gignac fez por décadas, se passando por um suposto príncipe da Arábia Saudita chamado Príncipe Khalid bin Al Saud. Anthony nasceu na Colômbia, mas foi adotado por uma família americana ainda criança. Desde muito novo, ele desenvolveu uma obsessão pela realeza e pelos estilos de vida luxuosos. Nos anos 1990, começou a aplicar pequenos golpes, fingindo ser membro da família real saudita. Com aparência exótica, roupas caras e um comportamento confiante, ele convenceu hotéis, bancos e até celebridades de que era um verdadeiro príncipe bilionário. O golpe era muito bem planejado. Anthony usava passaportes falsos, tinha uma coleção de relógios Rolex, viajava em jatinhos particulares, muitas das vezes pago com o dinheiro dos próprios investidores enganados, e até contratava seguranças particulares para parecer mais legítimo. Ele chegou a arrecadar milhões de dólares, prometendo acesso exclusivo a investimentos da monarquia saudita. E é claro, as empresas acreditavam que estavam fazendo negócios diretamente com o governo árabe. Mas nenhum farsante é perfeito. Em uma dessas reuniões com investidores, ele cometeu um erro fatal. Pediu um prato com presunto de Parma em um restaurante de luxo. Um dos empresários presentes estranhou, já que muçulmanos devotos não comem carne de porco. A desconfiança levou à contratação de um investigador particular, que rapidamente descobriu a farsa. Após anos enganando pessoas ao redor do mundo, Anthony Gignac foi finalmente preso em 2017 nos Estados Unidos. Ele foi condenado a mais de 18 anos de prisão por crimes de fraude, roubo de identidade e conspiração. E o mais impressionante é que ele já havia sido preso 11 vezes, sempre por golpes semelhantes, mas sempre saía livre em poucos anos. O caso de Anthony ficou famoso por mostrar como a aparência, a confiança e um bom disfarce podem enganar até os mais ricos e poderosos. Ele não usava armas nem violência, apenas mentiras bem contadas, mas no final, como sempre acontece, a verdade veio à tona e o príncipe teve seu reinado interrompido da pior forma. E vocês já devem saber aonde, dentro de uma cela comum. O homem que vendeu a Torre Eiffel. Parece absurdo pensar que alguém poderia vender a Torre Eiffel, um dos monumentos mais icônicos do mundo, mas em 1925 um homem chamado Victor Lustig não só tentou como conseguiu. Victor era um golpista profissional, um verdadeiro artista da trapaça. Ele já havia enganado banqueiros, empresários e até políticos com falsos investimentos e máquinas que supostamente imprimiam dinheiro. Mas sua obra-prima viria em Paris, durante um período em que a torre enfrentava problemas de manutenção e o público a criticava com a expressão "aberração de ferro". Lustig viu ali uma oportunidade perfeita, criou documentos falsos do Ministério das Comunicações da França, contratou um hotel luxuoso para parecer um alto funcionário e enviou cartas confidenciais a 5 grandes empresários do ramo da sucata, convocando-os para uma reunião secreta. Na reunião, com grande elegância, Victor explicou que o governo francês queria vender a Torre Eiffel como sucata metálica, mas tudo deveria ser tratado com máxima discrição para evitar protesto da população. Um dos empresários caiu completamente no golpe. Sedento por fechar o maior contrato de sua vida, ele não só pagou uma enorme quantia de dinheiro pela estrutura, como também deu à Lustig um suborno extra para facilitar o processo junto aos políticos. Resultado: Lustig sumiu de Paris com a mala cheia de dinheiro. O mais inacreditável é que o empresário não denunciou o golpe, por vergonha de ter sido enganado tão facilmente. Isso deu liberdade a Victor para tentar aplicar o mesmo golpe uma segunda vez. Porém, nessa nova tentativa, um dos empresários desconfiou e alertou a polícia. Victor escapou novamente, fugindo para os Estados Unidos. Lá, ele continuou com suas fraudes, incluindo a venda de uma máquina de fazer dinheiro falsa que imprimia cédulas reais nas primeiras horas. Só que foi preso pelo FBI anos depois e morreu na prisão de Alcatraz em 1947. A história de Victor Lustig é tão impressionante que ele entrou para o folclore dos maiores golpistas da história. Ele não roubava com violência, roubava com elegância, charme e lábia, um verdadeiro golpe de mestre que até hoje espanta pela audácia. A influencer que inventou um câncer. Belle Gibson era uma jovem australiana carismática, bonita e cheia de energia. Em 2013, ela ganhou os holofotes ao declarar que havia vencido um câncer terminal no cérebro usando apenas alimentação natural,
terapias alternativas e um estilo de vida saudável. A história viralizou, seu Instagram cresceu rápido, ela lançou um livro chamado Chill Pantry, criou um aplicativo de bem-estar e até chegou a ser promovida pela Apple como exemplo de superação. A imagem era perfeita, uma mulher forte, vitoriosa contra a medicina tradicional e que agora ajudava outras pessoas a vencerem a doença também. Mas tudo era uma mentira cruel. Jornalistas começaram a desconfiar de inconsistências nos relatos. Não haviam registros médicos, nem diagnósticos, nem tratamentos. Ao ser confrontada, Belly finalmente admitiu: ela nunca teve câncer. Mas qual foi a motivação? Fama, dinheiro e atenção. Ela lucrou centenas de milhares de dólares com seu livro e app. O mais grave, porém, foi o impacto sobre o público. Muitas pessoas abandonaram tratamentos médicos reais acreditando que podiam se curar como ela. A justiça australiana considerou seu caso uma das maiores fraudes de saúde do país. Ela foi multada em mais de 400 mil dólares e perdeu toda a sua credibilidade pública. Mesmo assim, Belly tentou justificar dizendo que acreditava nas suas próprias mentiras. Esse caso serve como alerta para o poder perigoso das redes sociais, onde histórias emocionantes são compartilhadas sem checagem e podem custar vidas reais. O médico que nunca foi médico. Durante quase 20 anos, Jean-Claude Roman viveu uma mentira tão complexa que ninguém imaginava o que estava por trás. Para todos ao seu redor, ele era um homem exemplar, marido fiel, pai amoroso e um respeitado médico da Organização Mundial da Saúde, com uma carreira internacional de prestígio. Mas a verdade era sombria. Jean-Claude nunca terminou a faculdade de medicina. Ele foi expulso nos primeiros anos, mas continuou a frequentar a universidade como se estivesse tudo normal. Depois disso, manteve a farsa com perfeição. Fingia ir ao trabalho, viajava sem destino real e passava os dias em bibliotecas ou dirigindo pelas estradas da França. Para manter a imagem de médico bem-sucedido, ele enganava a esposa, os amigos e até os próprios pais, pedindo dinheiro para, entre aspas, fazer investimentos e despesas profissionais. Ao longo dos anos, ele arrecadou uma fortuna em umas coisas que para ele eram os empréstimos, que nunca existiram. E o mais assustador, ele conseguiu manter essa mentira por quase 2 décadas. Mas como toda farsa, essa também começou a desmoronar. Em 1993, diante da pressão financeira e da iminente descoberta, Jean-Claude tomou uma decisão horrível. Matou sua esposa com um rolo de massa, seus filhos enquanto dormiam e atirou nos seus próprios pais no dia seguinte. Depois, ateou fogo na casa e tentou se suicidar com medicamentos, mas sobreviveu. A investigação chocou o mundo. Como alguém poderia viver uma mentira tão grande por tanto tempo? Sem levantar suspeitas, durante o julgamento, Jean-Claude mostrou pouco arrependimento. Foi condenado à prisão perpétua e permanece preso até hoje. Esse caso é um dos mais perturbadores da criminologia moderna, não apenas pela brutalidade dos crimes, mas pela frieza com que ele enganou a todos por tantos anos, inclusive as pessoas que mais confiavam nele. O golpista que virou agente do FBI. Frank Abagnale é diferente dos outros dessa lista. Enquanto os demais foram destruídos por suas mentiras, Frank conseguiu transformar sua vida de trapaças em uma carreira respeitável como especialista em segurança. Sua trajetória começou ainda na adolescência, quando fugiu de casa aos 16 anos e começou a aplicar golpes. Seu maior talento? Falsificação. Ele falsificava cheques com tanta perfeição que roubou milhões de dólares apenas usando papéis impressos em casa. Mas ele não parou por aí. Durante anos, Frank se passou por piloto da Pan AM, viajando pelo mundo sem pagar um centavo, advogado, atuando com diploma falso, professor universitário, lecionando aulas reais em faculdades e até médico pediatra, atuando em hospitais sem nunca ter estudado medicina. O FBI ficou obcecado em capturá-lo. Ele foi perseguido em vários países, preso em diferentes continentes, mas sempre escapava com inteligência e ousadia. Foi finalmente capturado aos 21 anos, depois de enganar centenas de pessoas e instituições. Mas o mais incrível, o próprio FBI, impressionado com suas habilidades, ofereceu a ele um acordo. Em troca de sua liberdade condicional, ele trabalharia com o governo ajudando a detectar fraudes bancárias e falsificações. Frank aceitou e passou a colaborar com o FBI por décadas. Hoje, Frank Abagnale é considerado um dos maiores especialistas em segurança do mundo. Dá palestras para empresas e governos e teve sua vida retratada no filme
Prenda-me se for capaz, de 2002, com Leonardo DiCaprio no papel principal. Sua história é a prova que até o maior golpista pode ter uma segunda chance, mas é claro, se usar a sua inteligência do lado certo. Essas histórias mostram como mentiras bem contadas podem parecer mais reais que a verdade, mas também mostram que cedo ou tarde toda a máscara cai. Alguns desses façantes acabaram na prisão, outros destruíram vidas, e um deles virou herói. Mas no fim a lição é clara. O mundo real pode ser enganado por um tempo, mas nunca para sempre. Se você gostou do conteúdo e chegou até aqui no final, meus sinceros agradecimentos. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Valeu!